Essa palavra de hoje, ela tem o poder de transformar a sua vida. Ela tem o poder de você verdadeiramente entender o processo que você está passando. Então, não é sobre mim, é sobre Ele. Então, hoje, assim como foi na manhã, Deus fez coisas extraordinárias. E eu tenho certeza que Ele vai fazer coisas extraordinárias agora também, amém? E o tema da mensagem é: descido, mas não esquecido, o cesto que prepara chamados. Nós vamos ler o texto Atos 9, de 23 ao 25, que diz assim: e tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para o matarem. Então, os discípulos o tomaram de noite, e o desceram dentro de um cesto pelo muro. Amém? Saulo, também conhecido como Paulo, não é unanimidade entre os cristãos. Alguns gostam, alguns entendem, outros são meio chateados com Paulo, outros não entendem muito o que ele fez. Mas o que nós não podemos mentir é que Paulo é alguém extremamente importante na Bíblia. O apóstolo Paulo foi alguém que direcionou muito, ensinou muito. Então o ministério de Paulo, se você olhasse, tu pensava assim: uau, vai começar com fogos, vai ter um anúncio terrível, vai ser uma plateia. Não, o ministério de Paulo não começou com aplausos, começou com uma descida. Porque aqui, exatamente nessa passagem, inicia o ministério de Paulo. Dentro de um cesto, descendo, dependendo de mão de pessoas. E a gente precisa entender que nem sempre algo grande vai começar de forma espetacular. Não foi coroado com honra, e sim foi escondido dentro de um cesto. E talvez, sem perceber, você esteja no mesmo lugar de Paulo. Talvez, mesmo sem ter esse entendimento, parece que você começou a descer. Parece que o tempo te desceu. Parece que a vida, em vez de estar indo para cima, ela está indo para baixo. Talvez as portas se fecharam, o dinheiro apertou, a família está afastada. Você olha e não consegue enxergar nenhum tipo de futuro. É um futuro incerto. É um futuro onde pastor, eu olho e eu não vejo nada. Não tem mais jeito, eu não sei mais o que fazer. Talvez você está preso dentro de um cesto, na dependência de mãos que estão te descendo. E você fala: mas por que eu não estou subindo e eu estou descendo? O que eu vou fazer dentro de um cesto, pastor? Quantos de nós já viveram momentos em que tudo parecia estar subindo, e de repente, estava tudo indo bem, vida financeira bem, negócios bem, ministério bem, casamento bem, e do nada, te jogam dentro de um cesto, te fecham e começam a descer. Quantos de nós, de repente tudo mudou? Você dorme de um jeito e de repente acorda de outro. De repente a tua vida simplesmente paralisa. De repente o dinheiro acaba. De repente as portas de emprego se fecham. De repente você é mandado embora. De repente aquele projeto que só faltava assinar é cancelado. De repente Deus te coloca dentro do cesto. Aí você fala: pastor, a saúde desceu, o ânimo não tem mais, desceu, a conta bancária
nem vou falar para a gente não chorar junto. Desceu. A esperança, pastor, não existe mais. Desceu também. E aí você se pergunta: Deus, o que está acontecendo? E aí vem quando começou essa mensagem. Na segunda-feira, essa semana, eu fiz essa pergunta. Escrevi aqui: Deus, o que está acontecendo? Eu estava tão bem. Eu estava fazendo o que você mandou fazer. Minha vida financeira estava maravilhosa. O ministério que eu tinha na época, maravilhoso, viajando, tinha agenda até julho desse ano, no ano passado. Tudo estava bem. O que está acontecendo? Por que agora eu estou me sentindo dentro de um cesto, sendo descido pelas cordas da vida? E aí Deus falou assim: senta que eu te conto. E aí nasceu essa mensagem. Essa mensagem é uma resposta para a minha oração. Só que a Bíblia diz que Deus dará pastores conforme os vossos corações. Então essa mensagem é para a igreja. Essa mensagem é para cada um de vocês. Hoje o Espírito Santo quer nos lembrar. Nós até podemos ter sido descidos, mas nós não fomos esquecidos. Talvez as coisas estão difíceis. Talvez você está escutando um silêncio perturbador depois das suas orações. Mas o que o Espírito de Deus está falando para nós hoje? Sim, você talvez ainda está descendo, só que não se preocupa, eu não esqueci de você. Eu te vejo, eu te escuto, eu te conheço. Aquele cesto representa os processos silenciosos de Deus, os lugares apertados, escuros, aonde ninguém vê, mas aonde Deus te leva para te trabalhar por dentro, para te tratar por dentro. É no secreto, é naqueles lugares que ninguém mais está enxergando. O cesto que te esconde hoje é o mesmo que vai te preservar para o amanhã. E lendo esse texto e Deus falando comigo, esse cesto não é nada mais do que o cesto da humildade. É o cesto onde Deus quer nos ensinar a confiar. Paulo, como todos conhecem, era respeitado, influente, inteligente. E agora você lê que ele está escondido e dependendo de mãos simples para não morrer. Do nada, alguém influente, alguém conhecido, alguém com poder aquisitivo alto, do nada, depende de mãos simples para sobreviver. Deus tirou ele do centro para colocar ele no cesto. Ele não desce porque quer, ele desce porque ele precisa. Porque o texto diz que se ele não se esconde, se ele não desce, ele morre. E aí começo a pregar. Talvez seja isso que Deus está fazendo com você, com você, com você, com você, com todos nós. Nós sempre fomos fortes. O que ajuda todo mundo. Eu tinha uma figurinha que era considere resolvido. Tem alguma coisa, fala com o Tiago. Ele ajuda todo mundo. Aquele que sustenta um monte de gente. Aquele que sempre é o conselheiro. Mas agora eu me encontro dentro de um cesto. Sem força. Sem recurso. Sem resposta. Apenas acreditando. E sabe por quê? Porque Deus está querendo nos ensinar, igreja. Ensinar que confiar verdadeiramente não nasce quando temos tudo, mas quando não temos nada mais, nada além dele. Não é na abundância que a gente vai aprender a acreditar.
Não é na abundância que a gente vai aprender a crer, a entender que não é sobre a nossa capacidade. Se eu te perguntar, levanta a mão, vou fazer uma pergunta. Quem já passou por algo que te tirou o controle da situação? Levanta a mão. Levanta os pés, Pedro, para ter certeza que Deus está vendo. Vou fazer outra pergunta, baixa a mão e os pés agora. Quem aqui já passou por uma situação em que você não podia fazer nada além de confiar? Levanta a mão aí, Anderson, junto comigo, me ajuda. A gente ri para não chorar, né? Ai, meu Deus. Quem aqui já teve um diagnóstico contrário, uma perda, uma conta vencendo e não tem de onde tirar? Quem aqui não teve um relacionamento se rompendo e você não sabia o que fazer para mudar aquela situação? Talvez você esteja dizendo assim, pastor, eu nunca vivi um tempo tão difícil. Bem-vindo ao time. Pois, estamos juntos, né? Pois é, mas talvez você nunca esteve tão perto de ser moldado por Deus como agora. E aí quando Deus me falou isso, eu falei, mas vai demorar? Perguntar não ofende, gente. Pois é nesse lugar que Deus sussurrou no meu ouvido. Eu sou o Deus que te sustenta quando nada mais pode te sustentar. E talvez Deus te colocou nesse cesto para que você volte a ouvir a voz dele. Talvez Deus está permitindo que você esteja nesse cesto e com aquele sentimento de descida, para que você volte a depender dele, para que você volte a direcionar o seu coração a ele. Talvez você perdeu o que tinha. Amém. Só que você vai encontrar o que verdadeiramente importa. E aí quando Deus falou isso para mim, naquela noite, Ele falou assim, você perdeu muita coisa, né? E aí começou a elencar as coisas que os meus olhos eram perda. Patrimônio, dinheiro, amigos. Aí Ele falou, perdeu não, eu te livrei. E agora, você vai encontrar o que realmente importa. Talvez, você desceu financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, mas foi justamente aí que Deus começou a trabalhar em você, e você não está percebendo. Porque às vezes a gente não permite o trabalhar de Deus. Deus nos leva a lugares escuros, para nos ensinar a enxergar pela fé e não pelos nossos olhos. E como é difícil andar sem enxergar. Como é difícil. Uma vez eu estava de férias, e aí eu fui levantar para ir no banheiro. É que é piada interna. Eles andam com a gente, eles sabem. E era um lugar onde eu não conhecia muito, era a primeira noite. E tinha uma parede no meio do caminho. Um dia eu vou botar a foto no telão. Eu dei-lhe com a cabeça na parede. Irmã, não ri de mim, irmã. Se tu soubesse o trauma. Se tu soubesse, irmã. Eu dei uma porrada tão forte que era gesso. Arrebentou gesso, eu parei naquelas placas de ferro que tem atrás do gesso acartonado. Tal! No primeiro dia de férias, eu falei, oh Jesus, o inimigo tenta lá. Irmão, ficou um galo assim. Vocês estavam lá junto na época, não? Vocês viram as fotos só, né? Como é difícil andar no escuro, a gente dá cada porrada em parede. Só que aí ela tá rindo de mim ainda, amor, aquela moça ali, eu não conheço ela, mas ela tá rindo.
lá, eu vou abrir meu coração, já volto pro texto. Aí, o que é o normal? O marido se machucou, ai, e eu senti o sangue, e fiquei nervoso. O que tu espera da tua mulher? Deu um ataque de riso, e eu chorando, e ela rindo, e eu comecei a ficar bravo. Estava tudo escuro, eu achei que era uma grande catástrofe. Eu, ai. Ah, uma porradinha, nada. É porque isso é quase um parto normal para homem, né, irmãos? É igual gripe, a mulher nunca vai entender o nosso sofrimento, né, homens? Oi, Rafa! Hein, Bia? Oi, Rafa! Gente, não sabe o que é uma gripe num homem? Aí, em vez dela me ajudar... Ah, para, foi nada, tu já começou a rir da cama. Aquilo marcou meu coração, vou fazer cura e libertação na minha vida. Preciso perdoar, amiga, preciso liberar perdão. Ah, eu lembrei disso agora. Tempo bom. Vamos voltar para o texto. O cesto não é o fim do teu valor, é o início do teu quebrantamento. Então não é porque você está dentro de um cesto que você perdeu seu valor. Às vezes, Deus precisa tirar tudo o que nos faz forte, para nos mostrar que a força sempre vem dEle. Então, se você está se sentindo fraco, glorifica. Se você está a ponto de dizer assim, eu não aguento mais, glorifica. Isso você está traduzindo para os céus. Eu preciso de você. Eu não consigo mais, não tem jeito. A parte humana já foi. Aquilo que não dá mais. Então, o cesto é um cesto de proteção. Quando Deus te esconde é porque Ele quer te guardar. E o que é mais incrível, pensando quem era apóstolo Paulo, você imagina o quê? Que um anjo, querubim, vai vir com asas, auréolas, e vai pegar Paulo e falar, não, ninguém vai te matar, vem aqui, e leva Paulo, e protege Paulo. Não foi um anjo que tirou Paulo de Damasco, não foi uma nuvem, não foi um terremoto, não foi um milagre visível, foi uma cesta, algumas cordas e mãos simples para segurar. Às vezes você está esperando um grande espetáculo, às vezes você está esperando que borboletas vão voar, vai ter um grande terremoto que cadeias serão quebradas, e Deus está dizendo, eu trabalho no simples. Deus não usou algo glorioso, Ele usou algo comum, porque Deus ama transformar o comum em sobrenatural. O que Deus está falando conosco hoje, para de criar expectativa em algo extraordinário, eu já estou movendo no simples. Quantas vezes Deus te protegeu sem você perceber? Foi uma cesta? Foi um atraso que te livrou de um acidente? Foi uma porta fechada que talvez lhe tirar do caminho do Senhor? Foi uma amizade que acabou porque ia te levar para os caminhos que não agradam o coração de Deus? Talvez foi uma demissão, porque se você permanecesse no lugar que você estava, o diabo ia se andar na sua vida. Talvez uma entrevista e uma empresa que não te chamou, e você achando que era rejeição, esquecimento, mas Deus está te dizendo hoje, era livramento. O que Deus está dizendo para nós, nem sempre eu te salvo de forma espetacular, às vezes eu te salvo de uma forma silenciosa.
sem chamar a atenção. E aí, gente, Deus falou para mim assim: Tiago, aquilo que você chamou de perda, Deus chama de proteção. Então que nessa noite você entenda que se não fosse o cesto que você se encontra descendo, talvez você não estaria mais aqui. Deus não precisa de grandes instrumentos para grandes propósitos. Às vezes Ele te protege com o que parece pequeno, mas é suficiente para salvar o teu futuro. O que para você às vezes não tem valor, o que para você, eu brinquei hoje de manhã, é como a gente brincou com o Jonas, está no meio do mar e vem uma bateira. Aí você fala: eu não vou ser salvo por uma bateira, o próprio Deus vai vir, vai mandar um navio. Porque a gente fica criando uma expectativa de grandes coisas, que quando Deus, vai ser um espetáculo, vai ter fogos. Talvez você esteja olhando para a sua vida e dizendo: eu não entendo o que Deus está fazendo, mas Deus está nos respondendo hoje. Não é para entender, é para confiar. Ele falou isso com tanto amor para mim. Quem disse que é para você entender? Apenas confia. Para de questionar. O cesto é o símbolo de um Deus que trabalha no escuro, mas é um Deus que continua trabalhando. Ele nunca deixa de cuidar da gente. Ele nunca deixa de enviar o maná. Quantas vezes Deus te protegeu de coisas que você nem viu? De relacionamentos que te destruiriam, de negócios que te escravizariam, de caminhos que te afastariam. E Ele usou o cesto. Esse tempo onde você não entende, mas continua sendo cuidado e protegido por Deus. Hoje, nós precisamos entender: você não está sendo punido, está sendo protegido, preparado. E o cesto, nós poderíamos chamar de cesto da preparação. Porque às vezes Deus está usando aquela descida que você está vivendo para te moldar, para te preparar. Paulo não estava fugindo de um propósito, estava sendo preparado para o propósito. O cesto não era um castigo, o cesto era proteção, era escola. A descida não era humilhação, era o primeiro degrau para o destino. O degrau começa aqui ou começa lá embaixo? Às vezes Deus está te levando lá embaixo, porque lá vai estar o degrau que você precisa dar o primeiro passo. É a partir de lá que você vai começar a subir e atingir aquilo que Deus sonhou para você. Deus o desceu para ensiná-lo o que não se aprende nos palácios. Antes de subir, é preciso que a gente amadureça. A gente precisa entender a linguagem. A gente precisa entender que às vezes na nova geografia, no novo tempo, na nova estação, não permite mais velhos hábitos. Não permite mais todas as mesas. Não permite mais que você entregue seu coração a qualquer um. Não permite mais que você coloque os seus pés em alguns lugares. Não permite mais que você participe de algumas rodas de amizade, alguns grupos de WhatsApp. A gente precisa entender que antes de Deus nos levar para o palácio, Ele começa a nos moldar, nos preparar. Ele prepara a linguagem, o comportamento, o pensamento, a mentalidade. Eu falei esses dias aqui sobre João. João era o cara no deserto, reconhecido por Deus, o profeta do deserto. Profetizava e acontecia. Deus levou João para o palácio. João estava vestido certo. João tinha a mensagem certa. João estava na geografia certa. Mas João usou a linguagem errada e perdeu a sua cabeça. E Deus não quer isso para nós. O que Deus está dizendo para nós hoje é: eu estou mudando a linguagem, eu estou transformando a mentalidade. Eu estou te dizendo que tem mesas que não dá mais para você sentar. Tem coisas que você não pode mais falar. Tem reclamações que não pode mais ter.
Tem murmurações que não cabem mais. Tem coisas que ainda te prendem no passado que não vão entrar no novo tempo enquanto você não liberar essas coisas. Existem dores, machucados, decisões que precisam ficar fora do palácio. Se você entrar no palácio com as coisas do deserto, vai durar tão pouco. Então o tempo determinado dentro do cesto, muitas vezes não é por Deus, é por nossas decisões. É porque nós, talvez insistimos em carregar situações. Quando as coisas não acontecem como a gente quer, quando a palavra que Deus libera não é rápida, a gente vira e volta, tem vontade de voltar a pensamentos, a hábitos, a falas, a reclamações. Às vezes nós somos até ingratos. E quem anda comigo sabe que tal da ingratidão é uma coisa que para mim é complicado de lidar. Porque eu entendo biblicamente que a gratidão nos aproxima do coração de Deus. Então, entenda o que Deus está querendo falar conosco hoje. Não adianta apenas você estar com as vestes certas, na geografia certa, se você não mudar os hábitos, se não tiver com os hábitos certos, com a linguagem certa, com a mentalidade certa. Isso é proteção. Talvez hoje você esteja nessa fase, tudo parece parado, as orações parecem sem resposta, você sente que está vivendo bem abaixo daquilo que você sonhou. Pastor, eu tinha palavras e palavras, só que hoje eu estou vivendo muito abaixo daquilo que foi prometido para mim, muito abaixo daquilo que você sonhou, construiu para você como uma verdade do que você deveria viver. Você olha para mim e fala assim: pastor, mas está abaixo do abaixo do abaixo do abaixo. Mas o que Deus está dizendo, o que parece uma pausa é preparação, o que parece demora é um detalhamento, e o que parece silêncio é um treinamento para dependência. Deus trabalha no escuro. É uma analogia que eu escrevi. Assim como o bebê cresce no ventre, assim como a semente brota na terra, assim como o ouro é moldado no fogo. Entenda, você não está parado, você está sendo formado, você está sendo preparado. O tempo do cesto é o tempo em que Deus te ensina a ouvir, a confiar, a depender e principalmente amadurecer. Você não vai alcançar a promessa ou um novo tempo sem antes confiar, ser dependente, aprender a ouvir e amadurecer. Deus sempre vai nos descer antes de nos levantar, porque o que Ele quer levantar precisa ter raízes firmes. E aí eu falei: mas Deus, o que tem a ver? As raízes, elas se criam no céu ou no chão? Hoje até eu estava conversando com o Eliezer, ele falou: pastor, dá até para você arrancar da terra uma planta e plantar ela num vaso mais alto, mas a raiz nunca vai ter a mesma força. Então às vezes essa corda que está te levando lá embaixo é porque você precisa chegar no chão para criar raízes fortes, para suportar tudo aquilo que vai vir sobre você. E aqui eu não estou falando de coisas ruins, eu estou falando de bênção, porque existem bênçãos que não chegaram ainda, senão você sucumbe. Você não está pronto, você vai deixar a arrogância voltar, você vai se tornar agora, não, tudo pela minha capacidade. Você volta a ser aquela pessoa de onde Deus te tirou, você volta a ser aquela pessoa que Deus não quer que você seja. Enquanto Deus não tiver certeza no seu coração, que você se transformou, que você é dependente, que você aprendeu, Ele vai fazer você cada vez descer mais. E às vezes Ele vai chegar no final, e Ele não vai começar a subida.
Porque ele está dizendo, ei, precisa de raiz mais forte, presença, relacionamento, intimidade, humildade. O cesto que desceu Paulo, não representou a derrota, representou um livramento, um cuidado. Não foi o fim, foi o recomeço. Paulo foi descido sim, só que em nenhum momento Deus largou a corda. Então eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Talvez você está com esse sentimento de estar preso dentro de um lugar escuro, sem perspectiva, sem sonho. Você olha à tua volta e você vê só problema. Você olha à sua volta e só vê pessoas te machucando mais, te cobrando mais, colocando uma expectativa em cima de você que é sobre-humana. E aí você ainda faz, você agrada, e uma vírgula que você faz, aquela pessoa ainda fala mal de você, senta em mesas, a pessoa... Talvez você esteja numa situação onde você não está entendendo, e o que Deus está dizendo, eu estou te livrando, eu estou te mostrando, eu estou trazendo à luz aquilo que o inferno estava tentando manter na escuridão. Vai doer? Vai. Vai ser triste? Vai. Você vai ter que mudar hábitos, pensamentos? Vai. Talvez você vai ter que sair de lugares que você ama frequentar. Talvez você vai ter que deixar amizades que você ama. Talvez você vai deixar rodas de amigo que você se sente bem, se sente pertencente. Talvez algumas pessoas que hoje você olha que são extremamente necessárias na sua vida, são exatamente essas que precisam ir embora. A gente insiste em colocar força e tentar ficar mantendo coisas, pessoas. Só que no primeiro momento que você não é aquilo que a pessoa queria que você fosse, você já não presta mais. Você já é autoritário demais, cobra demais, está muito pesado, está muito difícil. Não dá para aguentar o pastor Tiago e a pastora Nayara. E não dá mesmo. Pensa um casalzinho. Só a Cassie aguenta a gente, né, Cassie? A Cassie a gente tem que mandar embora, senão ela fica aqui. Eu estou brincando, mas é sério. Eu estou usando eu e a pastora como exemplo, mas isso é na sua vida. Às vezes você escuta as pessoas falando, não vai dar certo, para. Eu sabia, está afundando, isso aí tinha coisa errada. Eu falei desde pequeno não ia dar em nada. Isso aí está se separando. Sempre falei, casamento de fachada. Do nada perdeu tudo, sabia que estava com coisa errada. Talvez você cresceu e você andou escutando isso. Talvez hoje você está escutando isso. Pessoas que apontam o dedo para você. Eu vou te dar uma dica. Antes de ouvir alguém levar para o seu coração, você olha os frutos dessa pessoa. Você olha quais são os frutos que aquela pessoa já deu. Antes de você escutar e dar relevância para o que os outros acham, veja como está o casamento. Aqueles que vêm te dar opinião sobre tua vida financeira, como está a vida financeira deles? Entenda, todas as pessoas que te criticam não fazem o que você faz. Todas as pessoas que querem te levar para baixo, é porque elas não aceitam que você seja melhor do que elas. Só que antes de levar para o coração, olhe os frutos. Se você quer se aconselhar com alguém sobre casamento, olhe os frutos. Se você quer se aconselhar com alguém sobre oração, vida espiritual, olhe os frutos. Se você quer falar com alguém sobre negócios, sobre empresa, olhe os frutos. Se você quer falar sobre dinheiro com alguém, olhe os frutos. Porque eu não consigo acreditar que alguém que não viveu algo pode aconselhar alguém. O problema é que hoje todo mundo é conselheiro. Todo mundo tem uma opinião para dar. Todo mundo faria melhor do que nós. Todo mundo diz, pastor Tiago, não, aquilo ali está louco, está errado, não sabe nada. Pastora Nayara, só sabe exigir, não faz nada. Vai ter um monte de gente, mais um monte,
para apontar o dedo para você. E se você precisar de alguém para chorar, vai estar assim, ó, cheio de gente para chorar. Agora, quando tu vencer, procura um para celebrar contigo. Quando você estiver cantando o hino da vitória, porque eu declaro que essa igreja vai cantar o hino da vitória. Procura um para celebrar contigo. Porque o que as pessoas querem é que você esteja abaixo delas. Aceitam estar próximo, mas jamais subir. Cuida para quem você entrega o seu coração. Às vezes você ainda não saiu do cesto, porque tem muita gente fora que sabe da promessa. Vamos falar menos da promessa e esperar para testemunhar. Fecha a boca. Eu tirei porque agora só I love you, de manhã eu falei, agora à noite não, mas eu vou falar. Sabe o que Deus falou para mim? Fica quieto. Foi para mim, tá? Mas eu vou falar para vocês, fiquem quietos. Apenas confia. E a gente tem aprendido, eu e a pastora Nayara, dia após dia, hora após hora, semana após semana, que se você está com o teu coração alinhado, se você está de joelho na presença de Deus, com a intenção correta, não tem como a tua oração não chegar no céu. Deus só vai levantar quem estiver de joelho na presença dEle. Para tu ser levantado, você precisa estar de joelho. Você precisa verdadeiramente buscar ao Senhor. Há momentos em que Deus precisa te esconder. Não porque Ele não te ama, porque você está esquecido, mas para te preservar. Aí eu fico pensando sobre a nossa história. Se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu, Deus não divide a glória dEle com ninguém. E talvez se eu e a pastora Nayara tivéssemos nos mantido como nós éramos antes de ser pastores, eu nem sei imaginar onde nós estaríamos. Eu falo sempre, eu não trocaria nada do que eu estou vivendo hoje para voltar a ter aquilo que eu tinha antes. Porque hoje eu sei que eu estou vivendo o meu chamado. E chamado não é sinônimo de falta de guerra. Pelo contrário. Você está mexendo com o mundo espiritual. Então o que Deus está falando conosco hoje é: volte para o teu chamado. Tudo está sendo preparado para você sair do cesto. Só que você precisa. Fecha a boca e confia. Ele te desce hoje, não para te humilhar, mas para te levantar no tempo certo. Ele te tira da vitrine, não porque desistiu de você, mas porque está construindo algo dentro de você, que ainda não está pronto para ser visto. E aí isso me pegou, irmãos. Porque antes de a gente ser pastor, a grande maioria sabe, eu viajava muito. Eu era uma pessoa, como dizem os olhos humanos, conhecida. Nunca fui famoso, mas eu era bem conhecido. As pessoas me reconheciam em outras cidades, em outros estados, no shopping. Então eu era alguém que de alguma forma acessava o coração de pessoas. Alguém que Deus usou para transformar vidas, para libertar, para direcionar. E aí me encaixa muito nisso. Então eu vivia numa vitrine. Tudo que o pastor Tiago falasse tinha, que hoje o pastor Tiago, na época não, tudo que o Tiago falava, se tivesse algo por estar na vitrine, poderia virar um grande problema. Eu pisei em lugares aonde pessoas com mais de 30, 40 anos de ministério nunca pisou. Eu estive em mesas de príncipes, de princesas, de reis. Eu já preguei para 30 mil pessoas, já preguei para 20 pessoas numa favela. Eu estava numa vitrine. E aí, Deus pegou e me colocou dentro de um cesto. E o primeiro momento, até muito recentemente, eu questionava o Senhor.
Você desistiu de mim, o que eu fiz de errado? Porque a gente fica buscando sempre alguma coisa do inferno para aquilo que a gente está passando. A gente fica dizendo, é o diabo. Isso é guerra espiritual. Olha, pastor, eu estou numa guerra, num ataque. E nem sempre o deserto é o diabo que te leva, querido. Nem sempre ou nunca é o diabo que te põe num cesto para te proteger. E aí Deus falou para mim, eu não desisti de você. Só que o que eu estou construindo em você, tem pessoas à sua volta que ainda não estão preparadas para ver. E eu quero liberar isso sobre essa igreja. Levante suas mãos. O que Deus vai construir em você vai transformar tudo à tua volta. O que Deus vai fazer através da sua vida vai escandalizar muitos. O que Deus vai fazer através da sua vida vai converter pessoas que vão dizer assim, mas ele, ela, olha como estavam ontem, como pode estar desse jeito agora? Aquilo que Deus vai fazer na sua vida vai ser verdadeiramente o extraordinário de Deus. Eu quero declarar sobre essa igreja, que aonde você colocar as suas mãos, aonde você colocar as plantas dos teus pés, lá vocês prosperarão. Vocês serão luz aonde vocês pisarem. Nós somos a geração do avivamento. Nós somos a igreja do avivamento nessa cidade, nessa nação. Eu creio que através do que Deus vai fazer na sua e na minha vida, pessoas serão curadas, transformadas, libertas. Que o testemunho que nós contaremos por aí será soprado por 4 ventos nesse mundo. Lá em Joinville existe uma nação que está de joelho. Lá existe um povo aonde Deus mudou o cativeiro. Lá existe um povo que permaneceu e não desistiu. Lá existe um povo que mesmo com julgamento e traições, permaneceu. E hoje é o povo que está cantando o hino da vitória. É o povo que vai pisar em Canaã. É o povo que vai estar na terra prometida, onde mana pão e leite, mel, bênçãos. É o lugar onde não vai ter dor, onde não vai ter cobrança. É um povo que posicionado, que decide permanecer e vai viver coisas que talvez poucos viveram. Nós seremos o Pedro que andaremos sobre as águas. Nós não seremos aqueles que ficaram dentro do barco. Nós não seremos aqueles que apenas dizem, eu vi alguém vivendo extraordinário. Nós somos o povo que vai andar sobre as águas. Nós somos o povo que vai viver o sobrenatural de Deus. Nós somos o povo que através do nosso testemunho, através dos frutos, nós vamos mostrar para uma nação que vale a pena permanecer. Entenda, ser descido não é ser esquecido, é ser guardado até que o tempo da promessa chegue. Eu sei que você pode estar pensando que Deus esqueceu. Deus não esqueceu o teu nome, muito menos o teu endereço. O sexto é apenas um intervalo entre o que você era e o que Deus vai fazer de você. Fique de pé no seu lugar. A gente precisa entender que enquanto a gente reclama do tempo difícil, Deus está dizendo, eu te escondo hoje, porque te levantarei amanhã. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, quero que você feche os seus olhos agora. Talvez hoje você esteja vivendo o tempo do sexto.
Talvez você se identificou com esse tempo. Um tempo de silêncio, de perda, de frustrações, de lutas. Mas o Espírito Santo está dizendo hoje ao seu coração: o cesto não é o fim, é o ventre. O que eu estou gerando em você vai nascer no tempo certo. Vai nascer no Kairos de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, como é bom.